paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste sábado eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente o perdão, a misericórdia, o agir, o mover de um Deus Todo-Poderoso. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões. Orar sempre em nome do Senhor Jesus Cristo e pedir a Deus a bênção, o milagre, o perdão, a misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. Devemos pedir a misericórdia de Deus, o agir, o mover, a presença de um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. Por isso, amados irmãos, amigos, oramos, clamamos e pedimos a Deus a bênção de Deus. Pedimos a Deus o milagre de Deus, o sobrenatural de um Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Deus de Israel. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos que Jesus é o único caminho, verdade e vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, amados irmãos, amigos, somos taxados de loucos, fanáticos, por adorarem a Deus em espírito e verdade. Enquanto muitas pessoas estão adorando a Deus através de objetos, de ídolos, de imagens, esculturas, amuletos, adorando a Deus através de círculos, correntes, sessões, nós adoramos a Deus em espírito e verdade. Porque Deus é espírito e verdade. E os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo são verdade para a humanidade que crê no Senhor Jesus Cristo. Oramos e cremos no nome do Senhor Jesus Cristo e pedimos a Deus, ao Deus de Israel. Pedimos a paz em Israel, a paz na Ucrânia, a paz na terra. E hoje nós vemos, amados irmãos, o inimigo lutando para roubar a paz nas famílias. Quantas famílias não têm mais paz, não têm mais sossego, não têm mais alegria? Como eu já falei várias e várias vezes, que quando a pessoa perde a paz, ela perde a alegria de viver. Quantas pessoas não têm mais alegria de viver porque perderam a paz na sua casa, perderam a paz no seu trabalho, perderam a paz na igreja que iam, porque muitas nações religiosas, em vez de lutar pela paz, eles parecem que lutam pelas confusões, pelas divisões, introduzindo ensinamentos heréticos que trazem confusão na igreja. Quantas vezes várias práticas e estratégias são introduzidas em várias denominações religiosas que trazem confusão entre os irmãos. E a Bíblia é clara em dizer que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Aonde tem a confusão, não está Deus. Porque Deus não é de confusão. Por isso, várias estratégias que trouxeram problemas, divisões. Eu conheço denominações que elas praticamente foram destruídas por estratégias que não vieram de Deus, que não vieram da revelação de Deus, e trouxeram confusão de tal forma que muitas denominações foram totalmente destruídas, divididas, separadas. Quantos abandonaram várias denominações religiosas por causa de práticas
que não são de Deus. Amados, a idolatria, uma prática usada em várias denominações religiosas, através de ídolos, imagens, culturas, amuletos, objetos, e é uma prática condenada por Deus. A superstição, o ocultismo, práticas que nasceram no ocultismo, como círculo, corrente, sessões, descarrego, fogueiras, e várias denominações religiosas têm estas práticas como trabalho na sua denominação religiosa. Mas muitos não estão preocupados com aquilo que Jesus disse ou não disse. Muitos estão preocupados com aquilo que a religião diz, que aquilo que o líder religioso diz, que aquilo que a placa religiosa diz. Quando a nação religiosa diz tal coisa, aí o pastor, o líder religioso, e ele diz amém, igreja, e toda a igreja amém, mas não verificam nas escrituras. A Bíblia diz que o povo de Bereia examinava tudo que o apóstolo Paulo ensinava. Jesus Cristo disse: errais e não examinais as escrituras, pois elas testificam, falam de mim. Amados, que deu verificar? Cadê o examinar? Por que dizer amém para tudo? Quantas nações religiosas tratam Jesus como um Deus insignificante, um Deus menor, um Deus insuficiente, e os membros aceitam desta forma tratar o Filho unigênito do Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Muitos se submetem pela religião, são submetidos, manipulados pela religião. A religião idólatra manipula as pessoas na idolatria. A religião supersticiosa manipula as pessoas nos objetos, nos amuletos. A religião ocultista manipula as pessoas no ocultismo, sessões, descarregos, fogueiras, corpo fechado, círculo, correntes. E quando fala em ensinamento de Jesus, muitos se revoltam, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: por causa de mim e dos meus ensinamentos, lhes perseguirão. Jesus também disse que assim como me odiaram primeiro, também odiarão vocês. Quando a pessoa começa a pregar vários tipos de ensinamentos contrário à vontade de Deus, não há perseguição. A perseguição do inimigo vem quando a pessoa começa a pregar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho que é o poder de Deus. Nós vemos, amados irmãos, muitas pessoas enraizadas em sistemas religiosos. A Bíblia é clara em dizer no livro de Hebreus que a nova aliança é superior à antiga. Por que nós vemos hoje muitas denominações religiosas que se dizem cristãos e evangélicas ainda seguindo a nova aliança, introduzindo a nova aliança? Por que, amados? Estão fazendo isto para diminuir o Senhor Jesus Cristo, para dizer para Jesus: Jesus, a tua aliança não é suficiente, é preciso guardar dias, é preciso observar alimentos, é preciso observar vestimentos de roupas. Sabemos que é preciso ter decência, é preciso ter decência.
Mas nós vemos ali algumas religiões indo lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, Salomão, trazendo ali as cerimônias, rituais do Antigo Testamento para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê, amados? Porque tratam Jesus como um Deus insuficiente. Por que expulsar demônios com óleo, com água, com crucifixo, com capa, com outros objetos? Por quê? Porque não consideram o nome de Jesus Cristo como suficiente. Jesus, quando enviou os apóstolos de 2 em 2, disse: em meu nome expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Jesus não deu um saco de amuletos e imagens e objetos para eles levarem. Deu o seu nome, o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vemos várias regras, práticas, estratégias, na grande maioria, heresias, falsos ensinamentos, práticas de confusão, de problemas na igreja. Uma igreja dividida não é forte. Uma família dividida não é forte. Um governo dividido não é forte. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que o reino que se dividir não subsistirá. É preciso se unir, mas se unir nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Amados, vivemos tempos difíceis, aonde pessoas próximas tentam muitas vezes derrubar aqueles que buscam a Deus. O inimigo tenta, de qualquer forma possível que ele puder, usar pessoas para derrubar aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Aqueles que querem pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo serão perseguidos. Por isso que a Bíblia diz que, se possível, Satanás irá enganar até o povo escolhido de Deus. Tem pessoas que são escolhidas por Deus, sendo enganadas pelo inimigo, tratando Jesus como um Deus insignificante, um Deus menor, um Deus fraco, tratando a nova aliança de Jesus como uma aliança insuficiente, não aceitando Jesus como o único Salvador. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz que não existe nenhum outro nome, nem no céu e nem na terra, qual o ser humano possa ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único caminho, verdade e vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. Glória a Deus, aleluia. João 14:6. Amados, isto é Bíblia. Ah, pastor, o senhor quer criar novas estratégias, novos ensinamentos? Amados, estou citando versículos da Bíblia. Não existe outro nome que possa salvar o ser humano a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Será que um Deus menor, um Deus fraco, um Deus insuficiente teria poder para salvar toda a humanidade? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Isto é Bíblia, não é invenção humana. A religião tenta inventar, tenta inovar, a religião tenta criar situações de afastamento do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas o inimigo não se cansa.
O inimigo lutará até os últimos minutos, até o último round, para derrubar os filhos de Deus. Por isso que nós vemos religiões, placas religiosas centenárias, que tinham um testemunho de milagre, cura, poder, profecia, revelação, batismo com o Espírito Santo, e hoje nós vemos, em vez de ter estas coisas como exemplo e referência, nós vemos escândalos e mais escândalos. Escândalo de imoralidade, adultério, fornicação, corrupção. Por que, amados? Porque deixou brechas para o inimigo entrar. Várias nações que começaram no poder de Deus e hoje estão naufragando na fé, e os seus membros, seus adeptos, naufragando junto. Um barco gigante afundando e os membros afundando junto, porque não aceitam que esta nação religiosa se afastou dos caminhos do Senhor. Amados, eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem vai julgar é a palavra. Quem vai julgar é Deus, o grande juiz. Estamos aqui para analisar situações, para ajudar, para ver o erro e mudar. É fácil mudar? Não, não é fácil mudar. É fácil melhorar? Não, porque o ser humano tem a tendência, a facilidade de piorar as coisas. Melhorar é difícil, piorar é fácil. Porque piorar muitas vezes não precisa se fazer nada, é só cruzar os braços. E para melhorar é preciso haver esforço, dedicação, renúncia. Não seria fácil, não é fácil, mas não é impossível para o nosso Deus. Para o nosso Deus tudo é possível, para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, que Deus continue curando, salvando, libertando, transformando. Que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, continue quebrando e destruindo todas as obras do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu clamo e peço o perdão e o milagre de Deus todos os dias. Pai, liberta-nos, Pai, todos os dias. Proteja-nos, Pai, todos os dias, no ir, no vir, no dormir, no acordar. Nos dê sabedoria, paciência, ânimo, coragem. Quebra e destrua, Senhor Deus, todas as obras do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu repreendo toda a enfermidade, toda a dor, todo o sofrimento. Sai das vidas, sai das famílias, sai espírito de briga, de contenda, de divisão, de loucura, de demência, sai das vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo eu peço o milagre de Deus, o curar, o sarar, o libertar, o transformar, o prosperar de Deus nas famílias, a paz na terra, a paz em Israel, a paz em Jerusalém, a paz na Ucrânia, a paz nas famílias, a paz nas famílias, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos. Continue, amados, orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão.
Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o Ministério Família de Deus, que Deus abençoe a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, abrindo portas de emprego, causa na justiça, na aposentadoria, nas vendas. Que Deus abençoe os seus filhos, o trabalhar, o prosperar, a saúde. Que Deus nos guarde, nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amados de Deus,